As pessoas, de maneira geral, estou aqui improvisado porque nós estamos com obra no prédio e o barulho aqui não é pequeno. Nós temos aí uma dificuldade de compreensão da internet. Eu estou estudando isso há 20 anos, né? E criei várias formas de tentar entender isso. E o que acontece? É um negócio, briga de cachorro grande, complicado. E a gente está vivendo uma mudança macro cultural. A gente precisa de uma revisão muito profunda na maneira que a gente pensa o ser humano, e as organizações que trabalham, né? Quer dizer, então é como se a gente vivesse assim uma situação muito estranha, porque a gente está precisando, no momento que a gente mais precisa de reflexão, de capacidade de reflexão, de abstração, de revisão das percepções, de sair de uma caixa e entrar numa caixa muito mais sofisticada. É exatamente no momento em que esse tipo de demanda surge como uma coisa fundamental. Nesse momento que a gente precisa disso, a gente não tem. Porque a gente vai ver que a internet ela é uma mudança macrocultural na sociedade. Ela introduz um novo ciclo humano que, na minha avaliação, se você quiser trabalhar de uma maneira mais consistente, você está falando aí de um ciclo que se fecha de 70 mil anos, né? De certa forma, para a gente ter a noção do tamanho da mudança. E se você quiser trabalhar numa coisa menor, você pode trabalhar num ciclo de 500 anos da última revolução cognitiva. Mas a valer mesmo, a vera, nós estamos fechando um ciclo de 70 mil anos quando a gente começou a falar. Então, não é uma coisa fácil de compreender. E as pessoas, quando você vai falar uma coisa desse tipo, as pessoas já começam a querer levantar e ir embora de uma palestra, né? Porque a pessoa não está acostumada a trabalhar e discutir coisas nesse nível. A pessoa está trabalhando num curto prazo, pressionado pelas metas, pressionados por estratégias que são feitas de 6 em 6 meses, de ano em ano. E aí vem todo um discurso que você ouve do pessoal dizendo que ninguém consegue fechar esse quebra-cabeça, ninguém consegue montar esse quebra-cabeça, que qualquer pessoa que vá falar de 5, 10 anos para frente está viajando na maionese. E eu acho que não. Eu acredito que a gente tem já ferramentas para a gente poder entender melhor esse conceito, né? E o problema que a gente tem, e eu vou fazer isso, eu estou fazendo uma palestra agora em outubro na Gartner, para o pessoal de tecnologia, uma palestra, um evento internacional. O que eu vou dizer para eles é que o problema é que todo o aparato que foi construído no século passado e no início desse século novo para tentar compreender é um aparato que está totalmente intoxicado pelo curto prazo. Então, empresas de pesquisa, empresas de consultoria, academia, os estrategistas das organizações estão totalmente intoxicados pelo curto prazo. Então, para a gente poder entender a internet, da mesma maneira que está acontecendo isso em várias áreas, a gente tem que ir para o que eu chamo aí de ambiente Uber, né? Esse ambiente que está sendo construído de fora para dentro, coisas que estão vindo completamente fora do padrão, fora das estruturas organizacionais, e eu digo aqui a mesma forma nas teorias, isso também está acontecendo. Então a gente tem aqui no Brasil, que não deveria ter nenhum espaço desse tipo, a gente está construindo aí um modelo novo, né, uma teoria nova para explicar tudo isso, baseado na Escola Canadense de Comunicação, que também não é uma escola muito conhecida. Deixa eu mudar um pouco aqui que está cansando a mão. Não é uma escola muito conhecida, a gente resolveu pegar isso aqui no Brasil, criamos aí um modelo novo de se fazer ciência, que é um modelo participativo, discutindo e trabalhando numa coisa chamada certeza provisória, e fomos avançando. Então hoje eu acho que a gente tem uma consistência e a gente pode dizer isso, né? Então as organizações estão trabalhando com estratégias que eu chamo de estratégias incrementais, deveriam estar trabalhando com estratégias disruptivas. A estratégia incremental ela parte do mesmo paradigma,
E as estratégias disruptivas, ela percebe que a maneira que a gente pensa o problema tem que mudar radicalmente. Então a gente vai caminhar, sair um pouco do nível de mudanças metodológicas para mudanças teóricas, filosóficas. E isso não está dentro do escopo, absolutamente não está dentro do escopo dos estrategistas, né? Então, é difícil, mas já existe hoje mais ferramentas para a gente trabalhar, e eu acho que é isso que a gente tem aí para agregar nesse processo. A gente tem que pensar essa mudança cultural que está passando pela sociedade como uma coisa muito ampla e que tem que ir para a história, e que tem que ir não só para a história, tem que ir para a macro-história. E normalmente quando as pessoas até aceitam ir para a história, né, elas vão para a micro-história e não para a macro-história. E aí só consegue, na minha opinião, entender o que está acontecendo na macro-história, porque é um fenômeno macro-histórico, é a chegada de uma revolução cognitiva, e é uma revolução cognitiva disruptiva, e a última que aconteceu parecida com essa foi há 70 mil anos, com a chegada da fala e da palavra. E a gente então introduz, com a chegada da palavra e da fala, nós entramos no mundo dos mamíferos, das grandes manadas. O ser humano entra então numa cultura das manadas, e a gente então a partir daí começa a poder, dentro do que eu chamo de complexidade progressiva, a gente começa a poder crescer em termos de tamanho da espécie. E hoje nós estamos saindo desse longo ciclo das manadas e entrando agora na colônia dos insetos, usando os rastros. E é isso que é muito difícil de entender, porque tudo que está sendo dito por aí não passa por essa discussão. Então, você ter uma mudança dessa magnitude, e todo mundo que está, digamos assim, os universitários de plantão, que deveriam estar pensando, estão completamente intoxicados, né, pelo modelo das ciências sociais do século passado. Os estrategistas não tiveram esse tipo de conceito nas universidades, isso não está em lugar nenhum, então fica muito difícil. Então, é briga de cachorro grande, é um processo que exige muita cabeça, muita massa cinzenta aí para poder tomar as decisões adequadas, e eu acho que as organizações tradicionais estão realmente com dificuldade por causa disso. Não é que elas não têm massa cinzenta, elas têm, mas essa massa cinzenta está muito intoxicada pelo que aprendeu e não consegue desaprender. Então, o que acaba acontecendo é que a garotada nova vai chegando e vai comendo tudo pelas beiradas, e estão tomando conta do mercado, e as pessoas estão achando que ainda tem muito tempo, e não tem muito tempo não. Então como é que vai sair dessa sinuca de bico? Não sei. Bom, é isso.